Estamos no ar, certo? Olá, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma pequena introdução, só para quem nos está a ouvir, porque estamos em streaming também, e para quem esteja a passar, e para quem está lá fora. Estamos aqui em mais uma conversa com a Academia, a última deste ano, que acompanha a última residência, que é a residência de documentação arquivo de linha de fuga 2020. Portanto, uma coisa que vem já desde o ano passado. Só para vocês perceberem, estas conversas com a Academia é precisamente uma vontade de pôr a criação artística ou a investigação artística em diálogo com a investigação académica e de pensar como é que os dois focos do mesmo tema se podem dialogar. E neste caso específico, temos aqui vários intervenientes. Acho que nunca tivemos uma mesa com tanta gente e que eu vou passar a apresentar brevemente, muito brevemente, cada um de vocês, e depois, se quiserem acrescentar alguma coisa sobre vocês próprios, estão à vontade. Então eu começo pelo nosso convidado, que é o Ricardo Cessa Salgado. O Ricardo é doutorado em Antropologia, é performer, é o investigador do CRIA, cofundador do Baldio, Estudos de Performance, onde exerce a sua área de investigação entre a antropologia, a política, a performance, a arte e a educação. E, recentemente, explora, ou não sei se já estás mais longe do que isso, a contaminação entre etnografia e as metodologias teatrais numa perspectiva de ensaiar as ferramentas para investigação-ação. E também foi diretor, ou és diretor criativo, do projeto BU, aqui em Coimbra. Temos ao lado do Ricardo a Laura Wissner, colombiana, criadora, produtora e investigadora no campo das artes contemporâneas. Desenvolve processos de criação coletiva em cenários artísticos expandidos, a partir das suas próprias questões sobre escuta, memória, território-paisagem, espaço público, arquitetura e comunidade. E é uma das artistas documentadoras do Linha de Fuga 2020. Ali ao fundo temos o Carlos Queiroz, que é professor efetivo do curso de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. Desenvolve pesquisa e conteúdo artístico sobre narrativas urbanas, através do uso de imagens, fotografia e vídeo, performances corporais e textos ensaísticos poéticos, tendo já participado como investigador artista em vários festivais e eventos nacionais e internacionais. Mundos estão repartidos aqui entre a Catarina e ali agora deu uma branca. Pedro, desculpa. O Mundos é um coletivo local que se afirma como um espaço de reflexão, pautado pelo espírito crítico e vedado ao sensacionalismo e ao imediatismo. E, portanto, não está modelado por qualquer interesse político ou económico, mas que pretende dar voz a quem é silenciado, aos movimentos sociais, às forças políticas emancipatórias e às alternativas cidadãs que aparecem. Muito ativos em questões pertinentes da atualidade. Nós estamos aqui, nesta conversa, que utiliza um dispositivo muito específico e muito especial, que é o dispositivo da Long Table, que foi um dispositivo criado pela Lois Weaver, uma artista, ativista britânica. Temos aqui alguns lugares disponíveis para quem se quiser sentar. No exterior estão várias pessoas a ouvir a conversa e aquelas que quiserem sentar-se ou aproveitar esta conversa que vamos ter aqui. Está a ser transmitido em streaming e a ideia é que façamos, através desta conversa, também um exercício de escuta. Então, como é que se participa? O princípio é esse. Quem tem o microfone é quem pode falar. E, portanto, quem quiser falar sobre alguma coisa, ou pede o microfone, ou tem aqui estes marcadores que servem também como anotações sobre aquilo que é tudo o que se diz por aqui. Portanto, em vez de utilizarem os vossos papéis, por favor, utilizem os marcadores, porque este é um mapa também de memória daquilo que se faz nesta conversa. As pessoas que quiserem participar, basta sentarem-se à mesa e pedirem o microfone. Em streaming estarão pessoas a assistir e as pessoas que estão a assistir em streaming
Podem também participar através dos comentários no nosso Facebook e eu serei a voz dessas pessoas. E estando tudo explicado, vamos então agora ao mote desta conversa. E o mote, precisamente, pretende discutir o que é que significa arquivar o efêmero. Quais são as questões e as práticas sobre documentação e arquivo das artes vivas. E convém contextualizar, não é? Em 2020 nós selecionámos 2 artistas para documentarem e arquivarem aquilo que é o Laboratório Linha de Fuga. Estes artistas foram selecionados a partir de 2 propostas muito diferentes de documentação, mas sempre tendo em conta esta ideia de escrita e ou a imagem como uma atitude crítica de observação e partilha de conhecimento, assumindo precisamente a perspectiva subjetiva da mesma. Quando foram selecionados, tinham que responder precisamente à pergunta como se arquiva o efêmero e de que forma depois é que se pode ajudar na partilha do conhecimento que se produz, que meios e dispositivos podem utilizar para a construção de um arquivo de artes viva, uma experiência. Em 2020 nós vivemos a pandemia e os 2 artistas selecionados não chegaram nunca a Coimbra. E todo o arquivo que fizeram foi feito muito em interação com o coletivo Mundos, que foram os seus avatares, intervenientes e interlocutores, mas que também eles próprios fizeram o seu caminho de documentação ou de arquivo daquilo que se passou. E, por outro lado, também a documentação que eles fizeram foi feita muito a partir dos escritos do coletivo Crítica de Fuga, que por acaso o Ricardo também fez parte e que também escreveu um texto. E esta conversa pretende discutir precisamente as diferentes formas de arquivo de artes vivas e qual é que é a sua importância na disseminação de informações que são produzidas durante este tipo de evento, como foi o laboratório, e como é que é possível arquivar uma iniciativa destas à distância, num momento em que não seria possível fazer de outra maneira. Então, a minha primeira pergunta é: se realmente estamos a falar de arquivar uma coisa que é praticamente impossível arquivar, porque estamos a falar de experiências, como é que se pode hoje em dia pensar em arquivar as artes performativas, o conhecimento que se produz através de práticas e como é que isso pode resultar em algo? Eu sei que vocês, os documentadores aqui presentes, estão a trabalhar num objeto. Esse objeto, o que é que pode trazer ou não pode trazer? O que é que fica de fora? O que é que não se pode nunca relatar? E porquê é que fica de fora? Quem quer responder a esta pergunta? Laura, entendeste tudo? Então, talvez dizer como é que começou isto. O Mundos caiu um pouco de paraquedas nesta linha de fuga, graças às restrições que impediram o Carlos e a Laura de virem até Portugal. E depois tentámos encontrar um método de comunicação, de falar uma linguagem que todos percebessem, que nos ligassem durante o festival. E encontramos alguns dispositivos que, face ao efêmero, face ao vivido, face ao experienciado, se calhar não foram tão seguidos. Eu lembro-me de escolhermos uns jogos de utilizar palavras e lentes com o Carlos para analisar o que estávamos a viver no festival, e depois chegarmos às oficinas, chegarmos às apresentações e de não conseguirmos tanto seguir esses jogos, seguir essas lentes e para o mundo ser, não sei, o mundo, como dissemos há pouco, é um coletivo que tenta analisar as questões sociais e tudo mais. Então o que nós fazemos normalmente é muito mais objetivo e guiado por factos e por lentes teóricas,
e que faça essa linguagem mais subjetiva das artes e das peças e dos processos que foram trabalhados. Encontramos algumas lá está, barreiras, desafios à partilha dessas linguagens, tanto convosco, tanto com o próprio Mundos, porque nós tínhamos reuniões e estávamos perplexos com como é que vamos comunicar o que estamos a ver e a viver. E lá está, o que é que fica de fora? Face ao objeto que vamos apresentar, fica muita coisa de fora, muita, não sei, como é que eu ia te explicar? Foi o convívio, foi tão intenso, e mesmo os processos, por exemplo, estive na oficina das festas invisíveis, e o processo todo do trabalho, dos exercícios que fizemos para construir aquela peça, é difícil de transpor isso para uma peça final, algo que as pessoas possam aceder sem sequer ter estado lá a fazer parte do processo de construção da peça final. E mesmo estando na peça final, é algo que é difícil de transpor para uma peça que seja apresentável para outras pessoas. E com as barreiras todas mesmo do festival, que nem foram poucas as pessoas que puderam experienciar, por exemplo, a apresentação das festas invisíveis, é difícil de, então, a partir dessa experiência, transpô-la para um objeto final, como uma revista que apresente isso. Pronto. Não fazer notas nas tuas folhas, fazer notas no... Hola, hola. Bueno, una de las grandes dificultades de archivar estas prácticas no solo tiene que ver con estas barreras idiomáticas o barreras de lenguajes, sino también con la posibilidad de habilitar esos lugares de la sensibilidad que no están dentro de lo alfabético, que no se pueden disponer en un pensamiento del argumento, que están más en el lugar de la sensación, de la fuerza, de lo extraño. Y creo que allí ha sido muy rica la conversación, tanto con Crítica de Fuga como con Carlos y también con el Jornal do Mundus, porque a partir del lugar de la experiencia se cuenta distintas vivencias, y esto es interesante porque no todos, a pesar de estar en el mismo espacio, pueden contar lo mismo. Parte mucho del lugar de las vivencias propias, del lugar de la experiencia y de los conocimientos de cada uno. Entonces, justo hace un momento teníamos una conversación con Catarina Silva acerca de la imposibilidad de contar la totalidad. Y hay que estar muy abiertos a que esta documentación es parte de algo que sucedió, pero no puede serlo todo, no se puede abarcar todo. Entonces, finalmente lo que queda es un recuerdo, una memoria sensible que busca, más allá de la información, generar un lugar de conexión con aquello que se sintió, que se vivió. Y bueno, pues Pedro también lo estaba comentando, es un lugar de vértigo, de algo que no sabemos que finalmente vaya a quedar, y por eso mismo es lo más interesante, porque es algo nuevo y algo que no se puede predeterminar. Olá,
Eu, quando estava a preparar esta sessão, fui convidado aqui há muito pouco tempo, portanto não tive muito tempo a preparar, mas como estou aqui a falar, como estou aqui, anda assim, mãe do céu, sorry, como estou aqui a falar, vá lá, com a minha biografia ligada à academia, a academia ela própria já é um arquivo, não é? No sentido, não um arquivo de biblioteca das bibliotecas, não, mas à la Foucault, não é? Isto é, cumpre-me fazer aqui uma pequena genealogia da palavra arquivo e da confusão que até ao nível do pensamento acontece hoje, nomeadamente vindo dos estudos de performance e do maldito assombro que é considerar a performance como efêmera, não é? E tu utilizaste quase impossível de arquivar. Então, o Sr. Foucault, não há algum tempo, vem com a abordagem arqueológica, no sentido de, e eu estou a olhar para o meu arquivo, no sentido de mostrar que os arquivos não são coisas, não são edifícios, não são... Os arquivos refletem antes os interesses e a visão de quem os tem. E então a vida potencial de um arquivo emerge ou começa através de um interesse situado, não é? Já num olhar e numa lente específica, e portanto o arquivo já se começa a configurar um bocadinho como performativo, porque a performance também já é assim. Depois vem, e nesse sentido, Foucault, não sei se diz explicitamente, mas implicitamente, mas explicitamente diz, torna o arquivo como uma máquina de fazer falar e uma máquina de fazer ver, na medida em que é aquilo que eles chamam um dispositivo, não é? O arquivo, então, é um dispositivo. Depois vem Lepecki, não é? Quando, num texto em que ele evoca o corpo arquivo, já lá vamos, ele diz: o arquivo não armazena, atua. E então, nós vivemos neste assombro da efemeridade da performance como se fosse uma característica específica da própria performance e que não houvesse volta a dar, no sentido de não houvesse possibilidades de ativar, possibilidades de deslocar, de caminhar com aquilo que a performance é, digamos assim. E isto esbarra com também, eu sou antropólogo, esbarra com a informação de que na antropologia portanto, é consentâneo, que o ritual e que certas práticas performativas evocam e ritualizam os ancestrais e a sabedoria ancestral, não é? Que é reativada em contexto ritual ou em dança, que o ritual também contém, e que torna isto tudo um paradoxo, na medida em que, por um lado, estão na arte da performance a argumentar de que a performance é efêmera e não tem como superar esta nostalgia do real total, não é? E, por outro lado, a performance ela própria é um meio de transmissão cultural e um meio de evocação ancestral e, portanto, de relação com o diferente, o outro, o passado. E é nesta tensão que vivemos, digamos assim, o paradoxo do arquivo, não é? Então, eu escrevi aqui umas frases que vou ler, em que eu estou tentado a dizer que o arquivo é já performance, ele é um gesto, logo, na medida em que, mesmo, eu fiz algum trabalho de arquivo, quando se diz o trabalho de arquivo, é trabalho de arquivos. Portanto, como aqui no festival, com certeza, não é o arquivo o arconte é o linha de fuga, mas o arconte também são os arquivos privados de quem participa e de quem experiencia e de quem... então, nesse sentido, o arquivo é sempre um ativo. Ele, na verdade, o arquivo, tal como a performance, ele é constituído já de restos.
E, portanto, o equívoco da ideia totalizadora do arquivo é pensar que ele encerra a coisa como ela foi, não é? Ou como ela é. E os historiadores há muito tempo sabem, não é? Pronto, que é nos princípios de seleção, não é? Desses restos que o arquivo é, já, tal como a performance. Por isso eu estar a dizer que o arquivo já é a performance. Então, pensar o arquivo como gesto, então, eu acho que possibilita imaginar, e aí vem o Deleuze, essa gente toda, com linhas de fuga, não é? As possibilidades do que é atualizar a experiência. Não é? No ensaio de crítica de fuga, também porque o tema era a democracia, uma espécie de provocação, de tornar o crítico o espectador emancipado, não é? E, justamente porque, quer se queira, quer não, nós na nossa vida vamos todos encontrar incorporações e excorporações que todos os dias usamos, não é? Eu só vinha a lembrar-me da acumulação da Trisha Brown, em que a própria performance é o arquivo dela própria, não é? E então eu acho que é neste estado que estamos, e por isso como lidamos com o paradoxo, é complexo resolver, mas na medida em que essas excorporações são, a meu ver, são procedimentos, são lógicas de análise, são lógicas de pensamento, são processos de emergência desses resíduos que é possível caminhar através da performance. E a prova utópica, entre aspas, disso, vou acabar, é a possibilidade de dois documentadores não estarem in situ e a força. Eu estava curioso que eles falassem um bocadinho de quais foram os bits and bytes do arquivo, que eu digo ser performativo, que relevaram uma sensação, uma sensação potência de se aproximar a uma espécie de etos do que foi o festival, não é? Que bocadinhos são esses que, dentro da documentação, que eu digo já ser performativa, vos animou, anima o espírito do festival? Para já, calma. ¿Cuáles han sido los caminos que generaron el ánimo para que te felices con eso? ¿Cuál de la información que pasó de acá te dio ánimo para Documentación de documentación, ¿no? Sí. Eu tinha selecionado, na verdade, assim, o que eu tinha pensado para partilhar com vocês aqui nessa conversa, eu tinha nomeado de fragmentos, né? Então, separei 7 fragmentos do texto da documentação, mas eu adorei o que você chamou de restos e gestos, né? Uma palavra aí que se complementa. Então, eu já não vou renomear. Então, eu tenho aqui 7 gestos e restos que eu gostaria de partilhar com vocês. Um deles toca na questão do ânimos, que você falou, coincidentemente ou não. Mas eu não gostaria de, como são restos, não há uma ordem. Então, de 1 a 7, eu gostaria que alguém dissesse um número. E eu vou ler esses restos. E vou lendo na medida em que a gente for conversando. E agora? Então, 3 e 5, então não vou ler nem o 3 nem o 5, não, brincadeira. Boa, então vamos para o 4, então. Uma matemática aqui, né? Então eu vou começar com o 4, então boa. Então vamos lá. Sim, é uma desdocumentação corpo-mapa que estica o horizonte, para lembrar a poética manuelesca, que estica o horizonte espaço-temporal e faz transbordar as narrativas das muitas memórias possíveis. Quero dançar com as palavras,
antes delas serem paisagem para os olhos. Corpo poesia, nasce em ti. Quero deitar nesse horizonte sensório e sensual, que ao longe sussurra um futuro inventado para ser possível. Respirar anseios clarificados pelo gesto repetido. Afinal, o futuro é sempre uma ficção. Ou fricção. Escutar percursos e devires. Deixar o espaço aberto para esticar o tempo. Esticar o tempo desse chão ouvindo a pele. Fluxos de desejo e sonho. Reinvenção de um modo de agir. Respira, chão. Respira, respira. E faz nascer nascimentos. O que te move? Diferença? O que te move? Eu agora vou intervir como participante e não porque isto é uma conversa sem moderação. Mas enquanto eu estava a ouvir o Ricardo, estava também a ouvir. Há uma velha discussão, não é? Esta questão do arquiva-se ou não arquiva. Há aqueles que dizem que sim, há aqueles que dizem que é impossível e, portanto, é sempre uma questão interessante. Mas também acho que é uma outra questão interessante. Pensar que o ato de arquivar é um ato performativo e que qual é e que há uma diferença com o ato de documentar, porque mesmo até a nível daquilo que são tipologias, não é? Quando uma pessoa defende que está a dizer não, o que nós vamos fazer é um arquivo e não uma documentação, nós próprios caímos nas nossas ratoeiras e dizemos, por exemplo, há um arquivo daquilo que se faz que tem um dispositivo, não é? E que é deixado muito à liberdade daquilo que são as vontades dos documentadores, porque também é um ato de muita liberdade a forma como se decide documentar ou arquivar. E às vezes caímos neste erro se é que é um erro, é uma pergunta que eu me coloco também, não é? Porque vocês estavam a falar que vão muito pela questão do factual, mas o factual também é subjetivo, porque tu só tens uma perspectiva, não é? Mesmo aquilo que é a documentação da história é altamente parcial, porque é uma perspectiva sobre uma linha histórica, não é? Então, qual é que é a diferença entre arquivo e documentação? Na minha perspectiva, eu tenho sempre esta ideia, se calhar errada, de que documentar é um ato muito mais imparcial, ou uma tentativa muito mais imparcial, enquanto que o arquivo é uma coisa, precisamente, que tem esse lado subjetivo, implícito e assumido, e que, portanto, pode levar a qualquer coisa como aquilo que o Carlos fez agora, que foi ler um texto, que foi inventado, algo que lhe surgiu daquilo que foram todas as informações que teve. Vocês acham que isto tem alguma lógica, o que eu estou a dizer? Se documentar é diferente de arquivar? Ou se, quando falamos em documentação, ou quando falamos em arquivo e documentação, estamos a dizer que a documentação já é um arquivo? Porque eu própria também tenho estas dúvidas e não sei muito bem. Eu às vezes defendo, não é? Eu lembro-me que o ano passado defendi diante da DG Artes que o que nós queríamos era arquivar, fazer um arquivo do Linha de Fuga, e a DG Artes respondeu não, o que tu queres é fazer uma documentação, mas também nós aceitamos que tu faças a documentação, e eu queria muito fazer o arquivo. Portanto, às vezes também estas questões, o que é arquivar e de que forma é que o arquivo pode ou não pode ser uma documentação ou uma documentação um arquivo, ou se calhar não há maneiras. Vocês, por exemplo, que vêm muito dos lados de comunicação, não é? Das relações sociais, isto tem alguma pertinência? Tem falar sobre isto ou não? Eu não vou pegar na questão do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista do que nós, enquanto coletivo, experienciamos em relação a essa diferença que estás a levantar, porque nós basicamente fomos de forma... Algumas pessoas foram assistir a algumas oficinas, outras foram assistir a alguns espetáculos, e cada um arquivou à sua maneira
o seu sentir, seja por fotografia, por desenho, por escrita, por notas escritas ou notas não escritas, e no final o que nós tínhamos era um arquivo de material que foi levantado individualmente, cada um fez o seu arquivo pessoal, e no final tínhamos um agregado de arquivos pessoais com documentos e informação muito dispar, em formatos diferentes, com ressentires diferentes, e depois começaram-nos a pedir um produto final, uma documentação final. Então qual é que é a documentação do Mundos? E nós olhámos para aquele conjunto de materiais em todas as suas formas e pensámos, ok, então, e agora o que é que fazemos com isto? Porque o que nós tínhamos era um arquivo, e um arquivo muito, muito pessoal, mas depois foi difícil transformar isso num produto final e coletivo. Para fazer essa ponte entre o que nós tínhamos arquivado enquanto pessoas com a sua subjetividade particular, e fazer essa ponte para uma documentação final, para um produto final trabalhado de forma coletiva. E então penso que esse foi realmente a questão mais difícil e que nos ficou mesmo na cabeça e que também impossibilitou um bocado esse processo. Foi, ok, mas nós já temos este material, isto foi o que nós conseguimos arquivar, e agora? O que é suposto fazermos alguma coisa disto? O que é suposto fazermos? Como é que vamos trabalhar este material? E aí tivemos várias reuniões em que tivemos só a discutir discussões sobre, ok, o que é isto da documentação? Então nós retirámos isto, retirámos estes desenhos, estes textos, estas fotografias, mas e agora? O que é que querem de nós? e pronto. E pronto, acho que são estas questões que estamos aqui a explorar, e é bom também ter este espaço de encontro para o fazer. Não sei se alguém quer dar. Eu posso só dizer uma coisinha, que é o que é que eu queria dizer? Há uma coisa da prática da antropologia que se chamam as notas de campo, que é quando se está a fazer trabalho de campo. Normalmente há o hábito há vários processos, há várias técnicas, não sei o quê, de registar, não é? De registar de alguma forma, seja frases soltas, seja rabiscos, rascunhos, e pronto, e isso transforma-se, esse ato de documentação ativa o arquivo, digamos. Eu acho que o arquivo é uma espécie do efeito do ato. O arquivo é um efeito do ato de documentar, é o que me parece, assim, à primeira vista, e portanto ok, podemos separar para compreender, mas depois na prática não sei se tenho que pensar um bocadinho melhor na resposta que te deram do júri da DG Artes, não é? Mas pronto, como é um terreno movediço, treme. E aí nós estamos nessas fronteiras a tentar aqui esclarecer, sem nostalgia do real total, não é, que tenho aqui à minha frente, que é aquela coisa, não, tem que ser assim, o modo operativo como fala a Fernanda Gênero. Não, há o modo operativo I, não é? E é no I que nós estamos, e portanto treme. Mas então, essas notas de campo, não é? Elas só ganham vida, performance, com as notas mentais de quem as executou. E, portanto, ou seja, no final de uma investigação, um antropólogo olha para as primeiras notas e não as vê da mesma maneira que as viu no início. E eu acho que isso faz do arquivo um processo never-ending story, não é? É como o amor, não é? Um gajo depois... aliás, há um tipo que diz... É como o amor, não é? Ele desvane-se, mas volta, não é? Quando nós fazemos um gesto... quando nós fazemos este gesto, estamos a documentar a realidade, estamos a ativar um arquivo, certo? Que está cá no nosso corpo, não é? E então, mas também estamos a documentar, porque este gesto é feito aqui, ao frente de uma câmara, para a internet e para... A luta continua, não é? Pronto, então... eu acho que fazer um arquivo é fazer um gerador de coisas, e é muito
belo ver a proposta da linha de fuga, no sentido de estar na MUSH, aquilo que se está a passar ao nível do pensamento, que é a experimentação, ao nível das possibilidades de transmissão que a performance pode ter, não é? Como reenactments, não é? Também é ativar pensamento enquanto processo de documentação. E isso, ativar pensamento, fazer arquivo, é ter o poder sobre essa possibilidade de ativação do pensamento. E isso, então, é dar a voz. E a sabedoria nessa experimentação que a ciência está a fazer é dar poder aos artistas também no domínio do sensível experimentarem, porque eles têm o arquivo no corpo deles, dos seus próprios procedimentos, não é? Que não é só este gesto que fiz, ou pode ser este gesto que fiz. E então isso, curiosamente, é metacomunicativo no sentido do tema do próprio festival, que é a democracia, porque então o arquivo, nessa perspectiva, ativa vozes, ativa o processo democrático, a plena participação democrática da cidadania. Pronto. Então, é isso que eu queria dizer. Me parece muy interesante lo que está mencionando Ricardo, porque en línea de el pensamiento entre el archivo y la documentación, pues para qué se hace un archivo si no es para que otros lo vean, si no es para que otros lo activen, si no es para que se revise, ¿sí? Como tú lo mencionabas, para que se actualice. Entonces, en el sentido de publicar, de hacer público, de volver otra vez a que eso se comparta con otros y con otras, es importante reivindicar los procesos de creación, y estas prácticas de archivo y documentación en la contemporaneidad de las artes han tenido mucha fuerza y mucha potencia en los últimos tiempos, precisamente porque hay una necesidad de salir del lugar de la nostalgia y de ser presa del pasado, que también ha sido algo que hemos estado conversando muy constantemente estos días, cómo nos liberamos del peso de la historia sin negarla, observándola, siendo muy conscientes de todos esos lugares que no están en la totalidad de la remembranza, más qué vamos a mostrar y qué vamos a activar, porque es lo que queremos que quede y que en este momento se conforme como un lugar de la potencia actual. Y por eso pienso que es muy interesante esta invitación como artista a la creación desde el pensamiento del documentar, que finalmente involucra esta recolección de sensibilidades, y esto cómo puede ser material de nuevas propuestas o de los mismos gestos de reivindicación de la performatividade do arquivo. Eu estava a pensar, não é, no que vocês estavam a dizer. É interessante como já aqui nesta mesa diferentes perspectivas sobre aquilo que é um arquivo consubstanciam aquilo que é a subjetividade desse mesmo arquivo, não é? Essa necessidade de assumir a subjetividade. E achei interessante, Catarina, tu dizeres mas o arquivo está aí, não é? Quer dizer, e agora? É preciso fazer mais alguma coisa. Porque na realidade também existe esse outro lado do arquivo, não é? Ok, um arquivo para nós arquivamos as coisas de uma maneira lógica para nós. Depois há que fazer todo o exercício de pensar como é que este arquivo pode ser significante, ter um significado para o outro, não é? E, portanto, esta forma de arquivar ou de pensar como deve ser arquivado é sempre também um pensamento de empatia para com o outro, não é? É a mesma coisa quando nós arrumamos as nossas coisas da nossa casa, que sabemos onde é que elas estão, e se vem alguém e retira as coisas do sítio, já nos estraga o esquema todo, não é? Mas, na realidade, a proposta também de Linha de Fuga foi sempre pensar num produto final que pudesse significar algo para
alguém. E eu acho muito bonito aquilo que tu estavas a dizer sobre porque é que se faz um arquivo, não é? Faz-se um arquivo como forma de ativar algo, ou para que se possa ativar algo, não é? Tu estavas a falar de alguns exemplos interessantes de pensamento sobre o arquivo e que vão de encontro a isto. E eu estava-me a lembrar de alguns arquivos que existem e que são colocados mesmo de uma forma criativa. Por exemplo, o Everybody Toolbox, eu não sei se conheces, que é um arquivo onde os artistas colocam as suas práticas como uma forma de disseminar o seu conhecimento para outros, não é? Práticas muito simples, mas que têm muito a ver com uma coisa que se estava aqui a dizer e que é precisamente esta coisa, uma visão, um lugar da sensibilidade, a experiência como um conhecimento de cada um, não é? Portanto, que nunca se pode fazer uma globalidade total de nada, mas para mim parece-me sempre que é um bom ponto esse pensamento, como aquilo que tu falaste há bocado, esta constituição de restos, não é? São sempre restos de alguma coisa. E então esses restos de alguma coisa podem sempre ativar algo mais, e é o arquivo, quando se lê ou quando se consulta, também ativa outras coisas, não é? Por isso é que eu coloco sempre esta questão. A documentação parece-me que é uma coisa muito mais passiva, como uma leitura que pode ser linear daquilo que se lê, enquanto que o arquivo tu podes propor precisamente essas ativações de coisas. E por isso é que eu também teimo, quando fiz essa questão de documentação arquivo, por isso é que eu também teimo neste... parece-me que a palavra arquivo tem um lado mais ativo, se calhar porque começa por A e o documentação começa por D, mas que parece-me que é interessante. E depois, quando tu falas como antropólogo, não é? Que há uma série de ferramentas que se utilizam para arquivar ou para documentar, uma das coisas também que se considerou desde sempre é que para se arquivar tem que se ruminar também aquilo que aconteceu, não é? Arquivar no instante é completamente diferente de arquivar passado um mês, um ano, e nisso o vosso trabalho tem sido um trabalho desde o ano passado que estão a trabalhar-se com muitas interrupções, eu sei, porque cada um vivemos numa sociedade precária que não nos permite estar só focado numa coisa, mas que também me parece interessante, que é essa possibilidade de revisitar o próprio arquivo e de reformular o próprio arquivo. E quando ele termina num formato, pode inclusivamente sair outra coisa. Estou-me a lembrar do arquivo do Linha de Fuga de 2018, que funcionou. O suporte foi uma página web onde houve um diálogo entre duas documentadoras, e uma das documentadoras, neste momento, pegou todo o material audiovisual que ela arquivou e fez um filme. Agora é um produto, outra coisa. E é um filme que é a sua perspectiva muito mais subjetiva, e que ao mesmo tempo é também, parece-me, um arquivo, porque tem tanta informação sobre aquilo que se passa e sobre a sensibilidade, que me parece isso realmente interessante naquilo que é essa forma de ativação. Vou ler um outro resto aqui, o 5. É importante reconhecer esse movimento como um processo aberto, incerto e cheio de possíveis. O que está aqui é apenas um gesto, recortado para configurar uma desmemória, feita de pensamentos, imaginações surgidas nesse encontro, que são muitos. O meu recorte é senão feito de delírios, porque não há e nem quero ter compromisso com a verdade, com a imagem como registro, máquina de configurações amesmadas e ensimesmadas, para que todo olhar, afeto e dizer o façam como um corpo que padece em tristeza. Eu quero vida,
essa força movente que nos faz agir e alegrar, vide a concepção espinosista, aumento de potência, ainda que em silêncio. Imagens como pistas e suas deslegendas, portanto como um sussurro, na expectativa que isso siga adiante. Não há começo e fim, somente bordas, zonas de contato. A legenda está aí ou lá, aqui e acolá. Diz e desdiz ao mesmo tempo. Pode ser rabiscada, sobretaxada, rasurada, apagada, reescrita. Eis um exercício de experimentação e não de interpretação. Como aquele em 1000 platôs. Cada platô é como uma constelação de referências. Um tabuleiro de peças que não possui encaixe, mas que dependem das associações do leitor a fim de experimentá-las. Sim, porque a leitura de 1000 platôs se trata de um exercício de experimentação, não de interpretação. Tampouco de compreensão nos sentidos estritos desses termos. Porque todo dia nasce um horizonte que reivindica ser mais que refúgio e contemplação. Nele caminha o sonhador. Como um andarilho, ele organiza sua relação com o lugar-paisagem, de modos a encontrar ali o seu alimento. Deixa pelo caminho marcas do tempo, fome e esperança. Eu, no seu rastro, sigo sonhando. Eu uma vez parei-me com uma fotografia que estava a trabalhar a história do SITAC e descobri uma fotografia de uma plateia num teatro antigo, a preto e branco, em que uma pessoa da plateia estava em cima de uma cadeira do teatro, parecendo estar a ler um poema, e então ali está aquele documento que prova ipsis verbis o que aconteceu e o que é que aconteceu. Não tinha legendas, que é essa coisa da legenda, não é? Há bocado estávamos a falar da legenda, que é uma coisa muito arquivística, não é? Tem que ser ali a legendinha e tal, para ser certinho. e era uma pessoa a ler um poema num espetáculo que tinha as cortinas fechadas. E o que era aquilo? Que espetáculo era aquele? Eu não demorou tempo para perceber que aquilo não pertencia ao espetáculo, era uma evidência de que a geração anterior do SITAC, na altura, foi contestar o espetáculo que estava a ser feito pela geração atual, e aquilo, na verdade, era uma reivindicação, era uma manifestação, era um a strike, era quase a apelar à greve, quase a destruir o espetáculo. E então, desde aí que fiquei a compreender melhor a fotografia como performance. Só que é necessário desvendar os fantasmas e que restos são estes, não é? E aí é importante também falar da Diana Teller, que não consegue conceber o arquivo sem o repertório, e o repertório são as experiências de quem viveu e de quem vive e que está nos comportamentos das pessoas, não é? Como, por exemplo, as Mulheres de Maio na Argentina, desde os anos 80, não me lembro agora, não é? Que todas as quintas-feiras aquilo é um arquivo vivo, não é? Que está sempre a ser ativado. Mas também a fotografia, ela própria é diferente de ser uma fotografia de um espetáculo e de ser uma fotografia apresentada como a própria performance. Então, acho que conseguimos compor um grau de satisfação, penso eu, para demonstrar da importância daquilo que vocês estão a fazer, e que é preciso paciência, e que é preciso apagar esta coisa da pressa contemporânea, porque também quando é quase como o exercício de arquivo para a meditação.
que é, de repente, na meditação, é que se vai, no nada é que se vai descobrir o tudo. E então, keep on going, né? E eu acho que só vai haver links rizomáticos dentro do vosso arquivo de experiências, sensação, que de algum modo espera-se que elas ativem e que consigam constelar, pelo menos, aquela experiência, não é? Por acaso, ainda respondendo para acabar a minha prestação da tua pergunta, não é? O que é possível, não é? É esse o sentido da vida, digamos assim, do arquivo. Sí, también pienso mucho en la importancia del archivo como el lugar de dar paso a aquello que merece la pena que reviva, que esté, algo que necesita recordarse, porque si no se recuerda, quizás no tenga paso para que otros lo conozcan. Y sobre todo en los tiempos de la violencia, en donde se busca no recordar tanto esos momentos que no merecen o que no nos hacen felices, por ejemplo, que no están casi nunca en las memorias, sobre todo la importancia de estos restos, de estos lugares, de las huellas, que son muy pequeños, son muy mínimos, como por ejemplo los agujeros de las balas en las paredes, o por ejemplo estos rastros de las heridas, de las fracturas en los huesos, y que por ejemplo toda la ciencia de criminología se ha encargado bastante de comprobar a través de detalles microscópicos cómo se pueden levantar las memorias de un suceso que se quiere borrar de la historia. Y creo que ahí también hay un lugar muy interesante porque sobre todo ahora que Carlos hablaba de los fragmentos o que Ricardo hablaba de los restos y los gestos, este lugar de lo pequeño, de lo mínimo, de los detalles, son muy importantes en esta noción de la documentación y de los archivos. Cómo es la temperatura de los días, cuántas personas somos, cuáles son los colores, cuáles son los nombres. Y creo que ahí hay algo que es muy interesante de poder mencionar y de poder decir, como de decirlo, de nombrarlo, de ponerles unas palabras o unas imágenes muy que no pueden ser otras sino esas mismas, porque ahí está la importancia de esa documentación y de ese archivo, no solo como veracidad, sino como algo que merece la pena que se tenga, de lo que se tenga esa actualización o ese recuerdo vivo. Há pouco o Ricardo falou da ideia do próprio corpo e do indivíduo como ser um arquivo e de como desde o interior dessa pessoa, essa pessoa atualiza o arquivo passado X tempo, o pensamento, e estávamos a falar na altura do Linha de Fuga, entregaram aqueles caderninhos do Linha de Fuga muito bonitos, que escrevi de uma ponta à outra com notas, e lá está, foi isso. Eu lembro-me de apenas ter escrito a peça que depois vai aparecer na documentação. Escrevi no janeiro seguinte, já refletindo sobre o que é que tinha sido aquela performance, sobre o que é que tinha sido a experiência. E pronto. E acho que o que mais me intrigou na documentação foi como é que nós podemos passar dessa experiência individual para depois uma peça coletiva, que foi o que nós debatemos no mundo e o que a certa altura debatemos convosco. Será que conseguíamos apresentar uma documentação conjunta de mundos, Carlos e Laura? E que, lá está, não sei como é que ultrapassamos estas barreiras de cada um de nós ter uma linguagem tão
tão diferente e tão própria. E mesmo, porque lá está, vêm de processos completamente diferentes. O processo do Mundos aqui, o processo de Laura na Colômbia. E pronto, sendo o efêmero coletivo, como é que passamos do individual para o coletivo? É uma questão interessante também, não é? Porque, na realidade, forma-se aqui um coletivo efêmero com um objetivo, que também depois é aquelas coisas que acontecem positivamente, acho eu, que de haver um foco sobre um determinado assunto e de se gerar um coletivo mesmo sem haver afinidades. E é bom que tenhas falado da documentação, não é? Porque nós vamos lançá-la no próximo dia 18, apresentá-la com uma festa na aldeia. e que a realidade é que o produto final, afinal, vocês chegaram à conclusão que o mais interessante era ter 4 perspectivas diferentes, porque se juntou a perspectiva de crítica de fuga pelos textos ótimos que se escreveram durante aquele tempo, e que assume-se precisamente que cada um é uma perspectiva diferente e uma forma diferente de olhar aquilo que foi um evento, não é? Que é como nas artes performativas, que se fala também muito sobre esta questão dos reenactments, que são também arquivos, mas são arquivos de quê? Quando não se, os corpos são diferentes, já são outras maneiras também de fazer os gestos, portanto aqui se assumiu também essa possibilidade. E agora estou a olhar para ti porque sei que tu vais trabalhar, vais fazer uma performance à volta dessa possibilidade de não fechar este arquivo, não é? E de se poder ir alimentando através de outras possibilidades. E o que eu acho também interessante neste pensamento é precisamente virem mais capas e mais capas, não é? Por exemplo, na questão das artes performativas, como o reenactment, é outra capa, outra leitura sobre uma performance que teve a sua forma e o seu quê num contexto específico. Porquê é que se vai buscar esse arquivo de uma forma viva e porquê é que se faz um reenactment de determinado espetáculo em determinado contexto? É por uma questão de arquivo ou por uma questão de pertinência? E o que é que tem pertinência num arquivo e o que é que não tem? São questões que eu acho que todas as pessoas que falam em arquivos de artes efêmeras também pensam muito nisso, não é? Qual é que é a pertinência daquilo que se está a fazer quando se está a arquivar isto? Para mim é óbvio que tem a ver com transmissão de conhecimentos, mas pode não ser, não é? E eu sei que vocês todos tiveram uma sensibilidade muito diferente de trabalhar o arquivo, linha de fuga, e que a sensibilidade de cada um levou a que aquilo que vai aparecer neste dispositivo, que é um livro, uma publicação, mostra perspectivas totalmente diferentes. E isso é interessante. Estou a ver que estás aí a apontar. Queres dizer uma coisa? Tenho 2 exemplos. Um exemplo sobre consequências e efeitos deste impulso do arquivo, não é? Que contraria o impulso de morte, porque também podíamos fazer o arquivo do esquecimento, não é? De tudo aquilo que nos esquecemos e que não queremos saber e que já passou, que é muita coisa, não é? E se não houver essa capacidade de esquecimento, acho que as pessoas dão em loucas, mais ou menos. Mas 2 exemplos. Quando fiz o trabalho do CITAC, organizei naturalmente parte do arquivo, fragmentos, dei-lhe uma consistência, digamos, dentro da leitura que estava a fazer e devolvi isso ao CITAC, mas de repente, porque mexi naquilo, não é? Porque performei sobre, de repente ativou logo outras performances, no sentido de, na Universidade do México vem... não conheciam a passagem de um encenador que passou cá nos anos 60, Juan Carlos Oviedo, e de repente Portugal, a passagem por Portugal fica a sala maior da exposição no México, não é? Este é um exemplo. E que, portanto, contaminou outros arquivos, não é? Está arquivos de resistência, não sei, argentinos, não é? Das artes da performance argentinas. Outro exemplo radical, quando um banco faz um flash mob para fazer publicidade da sua própria empresa, não é? Vender o banco, ele na verdade vai ao arquivo da arte da performance
e vai utilizar um procedimento, que é o happening, não é? Que vem no final dos anos 50, e ele está a utilizá-lo, e portanto eu acho que se devemos sempre falar, eu há bocado não falei nisso, que é tentar separar para compreender o que é criar um arquivo é diferente de usar um arquivo, não é? E essa pode haver uma contaminação, não é? A criação pode já prever o uso, mas pronto, na verdade o que os bancos estão a fazer é reatualizar um arquivo da arte da performance, não é? E sem pagar nada ao Capra, coitado. Pois. Eu queria voltar a pegar naquela questão do como é que passamos das nossas experiências individuais para um arquivo que se quer coletivo, e fazer um paralelismo com o tema que pautou esta edição do Linha de Fuga, que foi a democracia, e ao longo do festival e ao longo destas conversas vêm surgindo muitas ideias com as quais podemos fazer a relação com a democracia, porque a democracia é precisamente também este exercício de passar do individual e das nossas preocupações individuais e das nossas vontades individuais para o coletivo. E esse exercício está muito presente, isso é essencial para conseguirmos viver em democracia, e também está muito presente aqui. E a democracia é também essa zona de contacto, então, entre as nossas diferentes subjetividades, entre as nossas diferentes vontades, entre as nossas diferentes visões do mundo, e é aquele espaço onde nos encontramos para tentar criar, então, uma visão de futuro coletiva. Então, todo este processo acho que girou muito à volta destas ideias de zonas de contactos, de democracia, de constelação e também de processo inacabado. E mais uma vez faço aqui a ponte com a democracia, que também é sempre um processo inacabado. E então acho curioso como é que vêm surgindo estas frases e estas palavras que remetem sempre para a questão da democracia. E também queria perguntar à Catarina porquê este tema. Porque este tema, e também relembrar em que contexto é que o Linha de Fuga aconteceu. Que foi um contexto em que estava tudo praticamente fechado, em que havia uma vontade de fechar e de impossibilitar a existência de qualquer evento cultural por causa da pandemia e das restrições impostas com a justificação da Covid. E então a Linha de Fuga, nesse sentido, foi também um ato de resistência e um ato de tentar criar essa zona de contacto, apesar de todas as restrições que nos queriam isolar e impossibilitar que houvesse esse espaço. Então também saber se... Eu agora estou só a fazer perguntas. se esse contexto em que o festival aconteceu também está presente no arquivo, e quem lê o arquivo, será que vai conseguir também sentir o que nós sentimos? Acho eu, o que tu sentiste principalmente durante o festival. E pronto, para já é isto, acho eu. Eu acho que isso depende de vocês é que fizeram o arquivo. É importante dizer que nesta questão o arquivo, vocês tiveram a liberdade total de fazer aquilo que quisessem e, portanto, tem lógica dentro daquilo que é o próprio conceito do Linha de Fuga, mas tem lógica dentro daquilo que é o conceito de arquivo, na minha perspectiva, e nesta necessidade também de que seja possível dar voz a diferentes vozes, não é? E, portanto, de diferentes formas de dizer a coisa. Desde o arquivo de 2018, que isso surgiu como uma premissa, que é, e se assume o arquivo também como um ato criativo, um ato de criação. Sobre aquela pergunta que a Catarina estava a lançar, porquê a democracia? Bom, porque me parecia, aliás, nós selecionámos o tema democracia, ou quisemos falar de democracia antes de toda a pandemia começar a aparecer, porque nos parecia óbvio que se estava a passar coisas estranhas em várias sociedades pelo mundo. Não só na América do Sul, mas também noutros continentes e na Europa muito especificamente.
E quando a pandemia surgiu, então esta questão da liberdade tornou-se, e, portanto, associar esta questão da democracia à liberdade e à possibilidade de subjetividades diferentes nos pareceu muito mais interessante. É interessante que a Catarina diga que o Linha de Fuga foi muito resistente. Nós tivemos a Câmara Municipal de Coimbra não nos considerou resilientes, apesar de nós termos feito tudo porque achou que nós não tínhamos feito coisas online, porque preferimos fazer tudo, provocar o encontro com a segurança necessária. E que, portanto, não nos classificou bem naquilo que é a resiliência. Mas, porque também é precisamente aquilo que são práticas de ver e de pensar determinados conceitos, não é? Mas basicamente é por isso. Eu acho que já agora lanço aqui o mote: se nós fizermos ou se tivermos financiamento para o próximo ano, a intenção é falar sobre o cuidado e as éticas do cuidado, porque me parece que é uma sequência lógica depois de falar da democracia. Quais são as bases da democracia? Uma delas é o cuidado. E eu não sei se isso está lógico ou não no arquivo que vai sair nesta publicação. Eventualmente até pode não estar tão lógico, e acho que daquilo que eu percebo, acho que vai lançar muita coisa para a imaginação daquilo que foi o que aconteceu aqui. Mas existe toda uma contextualização, portanto, Catarina, de alguma forma está dito o que é que aconteceu e a partir daí... Yo quisiera mencionar algo con respecto a esta última parte de la conversación, y es esta noción del archivo con la posibilidad de los ensayos, de ensayar, ensayo, del archivo como un ensayo, de tener la posibilidad de hacer distintos juegos, operaciones de montaje que permitan distintas narrativas y que permitan esa diversidad y esa multiplicidad de visiones al respecto de estos intentos de encontrarnos y de justamente en este acto de resistencia de insistir en las artes performativas como el lugar de la presencia, como el lugar de estar aquí ahora juntos, que veo sobre todo dentro de este momento de la pandemia. Hay esa necesidad de encontrarnos y defenderlo. Creo yo que ha sido como una de las grandes dificultades de esta documentación, porque si bien hemos podido trabajar a distancia, hemos podido encontrar ese lugar de la pantalla, siento que definitivamente no se compara con el lugar de la presencia y con el lugar de lo vivo, de lo que pasa cuando todos estamos juntos al mismo tiempo, experimentando una misma experiencia, que si bien tenemos múltiples visiones y diversidad de perspectivas, es justo eso lo que tiene sentido que pasen, que hayan estas diferencias y estas distintas perspectivas al respecto, y por tanto siento yo que lo clave de eso es justamente tener la posibilidad de ensayar, de probar esos materiales desde los distintos lugares, porque si no se vuelve todo otra vez una cuestión lineal, o como si alguien tuviera solo la autoridad para contar el suceso desde un solo punto de vista. Y creo que por tanto es interesante e importante que se reivindique el lugar de la presencia y de las artes vivas, como de la performance o de las performancias, como un lugar donde necesitamos estar aí, presentes. Eu não sei se alguém mais tem a dizer alguma coisa. Já chegamos à nossa hora de conversa, foi rápido. Se alguém tem mais alguma coisa para fechar? Não? Ninguém mais? Então, com certeza. Parte 2, uma parte que não foi mencionada. Para mim tudo é efêmero. Tudo é um aqui e agora de possíveis, e que atravessamos com o nosso corpo mapa. E a vida é como um poema, e eu escuto esse poema.
e ele ressoa em mim. Meu corpo, como uma cartografia sensível, fotografa pelos pés o cheiro dos sonhos e o silêncio desse corpo pele, que vibra e repercute aquilo que foi tornado meu. Ecos de um espaço extensivo que configura no presente imaginado uma grafia intensiva feita de alusões, sensações, desejos e sonhos, feito poética. Conjunção de afetos que diluem fronteiras, deslimites do que pode ser diante daquilo que foi, e assim por vir, e assim devir. Eu quero agradecer a todos e a todas e convidar também para estarem todas, aliás, vocês vão estar todas e todos presentes no dia 18, fazemos uma festa na aldeia, há um evento no Facebook para quem quiser entender como chegar e como poder participar. E mais uma vez, foi bom ter-vos aqui como o final das conversas da Academia deste ano. Até para o ano. Parabéns. Ai, muchas gracias.